Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Melhoramento Animal 2, do curso de graduação em Zootecnia. Nessa nossa aula de número 6, nós veremos sobre índices de seleção. Nessa segunda parte, nós vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre o conceito de índices de seleção e tentar também buscar alguns exemplos que possam nos ajudar a entender como que a gente poderia aplicar ou até mesmo escolher valores para compor o nosso índice de seleção. O índice de seleção é um método que permite selecionar os indivíduos de uma população para mais de uma característica simultaneamente, sempre que definido utilizando os critérios e ou técnicas adequadas. Você espera encontrar um melhor retorno econômico com o melhoramento utilizando esse método do que os demais vistos anteriormente. O melhor nível de importância a ser fornecido para cada característica em um programa de melhoramento dificilmente será igualitário. Então, é muito difícil que na prática o melhor índice seja uma média aritmética entre todas as características. Na prática, umas características podem receber mais peso e outras menos peso. E um dos motivos é porque algumas características vão ter maior importância no sistema de produção do que outras. Então, dessa forma, você tem que dar mais peso, priorizar as características que têm maior impacto econômico no sistema. Seja impacto econômico em aumento de receita, ou seja impacto em redução de custo ao selecionar para essa característica, porque aí a gente aumenta a margem, né? Então, a importância econômica tem que ser levada em consideração na hora que a gente vai colocar o peso em cada uma das características. É claro que ela não é o único fator importante na elaboração do índice de seleção. Nós vamos ver que tem outros. A rentabilidade é um importante pseudoparâmetro a ser estimado, visto que ela permitirá prever ou ao menos indicar se vai haver maior ou menor resposta ao se praticar a seleção para uma determinada característica. Na disciplina anterior, nós vimos como estimar ela pelo método ANOVA e existem outras metodologias. Nessa disciplina, nós vamos usar um software que permite também uma estimação mais acurada da herdabilidade para a gente, mas isso mais para frente na disciplina. Mas a gente também poderia usar informações da literatura ou informações de outras análises anteriores. Então, são opções, né? Da literatura seria buscando algo mais próximo possível dentro das nossas condições de rebanho. Então, como a variação aceita e o grau de precisão nas estimativas de herdabilidade são baixos, então você obteria resultados razoáveis ao usar alguma informação de literatura em condições semelhantes de criação e principalmente quanto ao material genético. Mas por que criação também, se a gente está falando de herdabilidade é a parte herdável? É porque, na verdade, a herdabilidade é um cálculo, né? A parte herdável está no numerador, no denominador está o fenótipo, que tem a parte ambiental também. Então, em condições de manejo semelhantes, também vai influenciar. Por quê? Porque se você inflacionar o seu denominador, você vai reduzir a sua herdabilidade. Tanto na teoria quanto na prática, não vai existir muito sentido em você aplicar grande peso para a seleção dentro de um índice de características que não vão ter resposta, porque tem baixa herdabilidade, né? Então, ela tem que ser levada em conta, porque características mais herdáveis a gente vai ter mais resposta. Então, a gente tem que levar isso em conta no índice. Enquanto características de herdabilidade mais baixa não vão trazer retorno, então tem que receber pesos menores, em alguns casos não receber peso algum, se não for herdável, for baixo demais esse valor de herdabilidade.
A correlação genética também é muito útil na elaboração de índices, no sentido que algumas características podem já estar sendo representadas por outra, através da resposta correlacionada que a gente viu lá na primeira disciplina. Então, quando isso ocorre, talvez é melhor que você dê peso àquelas características que estão menos correlacionadas e tenham uma grande importância econômica e sejam herdáveis. Por quê? Porque a seleção das outras não vai estar ajudando o peso que você dá nas outras não vai estar ajudando essa que não está correlacionada com nenhuma. Enquanto algumas características que estão correlacionadas entre si, quando você dá peso para uma, você já está ajudando a outra característica, desde que essa correlação seja também favorável, né? Então nós temos aqui a produção de leite e temos também em outro eixo a produção de gordura. E vamos tentar explicar nesse gráfico de novo o índice de seleção que a gente viu na disciplina anterior, né? Então, basicamente, a grande vantagem dele é que se fosse níveis independentes de eliminação, o que ia acontecer? Esses indivíduos desse quadrante seriam selecionados, esses aqui eliminados. Então, se tem indivíduo que é muito bom para a produção de leite, que é importante porque a gente é remunerado pela quantidade de litros de leite produzida, mas também a gente pode ter uma remuneração associada à porcentagem de gordura no leite. Então, quanto mais gordura produzir, melhor, porque como vai melhorar o rendimento para produtos lácteos, o laticínio vai me penalizar se eu tiver muito pouca gordura nesse leite. E se eu tiver muita gordura, ele pode me beneficiar com alguns centavos para cada litro de leite. Então, cada laticínio pode ter a sua regra combinada, né? Então, todas as duas eu gostaria que melhorassem. E aí, nos níveis independentes de eliminação, se fosse por quadrante aqui, esse indivíduo aqui, que é muito bom em gordura, eu eliminaria essa vaca. Essa aqui, que é muito boa em produção de leite, eu eliminaria, porque falta um pouquinho para gordura. Essa aqui falta um pouquinho para leite. Então, o índice, como ele usa uma fórmula que contempla as duas, pode ser, em alguns casos, ter uma inclinação mais nesse sentido, beneficiando mais gordura, ou pode ter uma inclinação beneficiando mais a produção de leite. Nesse caso, a gente vai considerar que o de vermelho aqui eliminado foi uma inclinação, essa inclinação aqui, e aqui o selecionado. Então, para uma nuvem de dados assim, olha só como é que é muito mais interessante, porque eu continuo com alguns animais que têm a melhor genética para gordura e para produção de leite. Posso pegar filhos, por exemplo, dessas vacas que são melhor para uma característica e cruzar com filhas da vaca que é melhor para uma outra característica, tentar algo nesse sentido. Se fosse depois, a gente vai ver mais para frente a avaliação genética, já fossem valores genéticos preditos, que a gente vai conseguir na semana que vem, vai começar a estudar essa parte. Aí eu teria algo muito interessante, porque eu poderia já fazer acasalamentos direcionados, buscando, porque eu teria valor genético predito também para os machos, né? Então, com base principalmente nas médias de produção das filhas, né? Como se fosse a média de produção, mas nós vamos ver que é um pouquinho mais complexo que isso. Mas basicamente eu teria um valor genético predito para os machos também. Então eu poderia cruzar, se aqui fosse um macho com um valor genético muito bom para leite, eu poderia cruzar com uma fêmea com valor genético muito bom para gordura, por exemplo. Poderia nascer ruim para as duas coisas, né? Puxando leite de cá, que era para puxar gordura, e gordura de cá, que era para puxar leite. Poderia, mas é pouco provável. Pode acontecer que seja só puxe um lado ou puxe o outro, e poderia acontecer de ser um animal até melhor do que o que a gente tem aqui, e tanto herdar genes para a produção de leite quanto genes bons para porcentagem de gordura no leite, né?
Então, cada característica vai ter um comportamento que vai depender muito das correlações genéticas, da estrutura genética dessa característica, né? Então, aqui ó, a gente vê uma nuvem desfavorável, que faz sentido, né? Porque quanto mais você aumenta o volume de leite, de forma geral, você dilui sólidos, né? Então, quando você aumenta uma, a tendência é que você reduza a outra, a depuração pleiotrópica. Mas você tem que ir estudando, fazer os acasalamentos e estudando o que está acontecendo para ver se está funcionando ou não. Mais para frente a gente vai começar a avançar mais nesse sentido um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo aplicável. Então eu trouxe essa figura que é uma vez que a gente tivesse construído um índice. Aqui está o índice, ó, índice I com subíndicezinho aqui, ó, que é o número de identificação aqui do animal, né? Uma vez que a gente tivesse construído ele aqui com peso 0,5 para leite e 5 para gordura. Em vez de a gente selecionar por leite, ó, pergunto para vocês, qual que é o melhor animal para produção de leite? E você escolheria qual? Esse aqui, né? Qual que é o melhor para gordura? O melhor, esse aqui. Aí qual que você seleciona? Se você estivesse classificando e precisasse pegar um dentre esses, claro que você precisaria de muito mais, mas você teria uma lista muito maior, que é só de exemplo. Então qual que você escolheria? Esse ou esse? Se você usar o índice e aplicar ele, e aí eu recomendo que você pause o vídeo aqui, porque depois eu vou mostrar como que você, se você não conseguir, como que você faria. Inclusive vou mostrar no Excel, porque você precisaria trabalhar com um maior volume de dados. Qual seria o melhor animal combinando essas duas características dentro do índice? Então o que a gente faz aqui? 5.100 vezes 0,5 mais 260 vezes 5. E aí eu tenho o índice para o primeiro. Repito para o segundo, repito para o terceiro, repito para o quarto, repito para o 5. Vamos ver se você consegue na mão qual é o melhor animal pelo índice. Então, em vez de eu selecionar por cada característica, vou selecionar pelo índice. Vamos usar o Excel para a gente conseguir colocar todas essas informações e ver como que a gente faria para praticar isso de forma rápida num banco de dados maior. Esse pequeno daria para fazer as contas tudo na mão, né? Então temos o nome, o leite, gordura e o índice. O primeiro é 2018, 2179, 2255, 2268 e 2388. Aqui está como nome, talvez ficaria melhor como ID, né? O identificação, mas vou deixar como nome mesmo para ocupar menos espaço. Vou colocar centralizado aqui, porque eu acho que fica mais bonito. Vou colocar as linhas aqui e vamos colocar a produção de leite, ó, 5.100, 4.800, 5.200, 4.900, 4.700. Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou usar formatação condicional para colorir do maior para o menor, né? Então nós temos aqui o 22, a vaca 2255 foi a que mais produziu leite durante a lactação. E a gente poderia ter gordura também no leite, né? Então vamos supor que foi 260, 265, 245, 250 e 255. E aí se a gente realiza o mesmo procedimento, nós vamos ver que o melhor animal foi o 2179. Então, a classificação de uma característica nem sempre bate com a outra. Então, se a gente selecionar por uma só, a resposta na outra pode ser ruim. Então, a gente usa o índice por quê? Porque ele não é que ele dá uma resposta média, porque ele não faz exatamente a média, ele pode dar ponderações diferentes para cada característica.
mas ele vai dar uma resposta mais equilibrada, levando em consideração o desempenho do animal em cada uma dessas características e respeitando essa pontuação, essa ponderação que a gente deu para ele. Então aqui a gente vai colocar aqui o nosso índice, subtítulo I vai ser igual a 0,5, que multiplica o quanto que a vaca produziu de leite, a vaca I, né, na linha I, mais o quanto 5,0 que é a ponderação que a gente escolheu para gordura e o quanto produziu de gordura. Então vou colocar aqui também formatar células, vamos escolher como subscritos is, que são os subíndices referente a qual linha de vaca que a gente está. Trabalhando aqui. Pronto. Agora vamos conseguir o que precisamos. E eu vou mudar aqui, times, que eu acho que vai ficar mais bonito. E aí o que a gente tem que fazer? A gente poderia fazer a conta, né? 0,5 que multiplica 5.100, que é o leite para essa vaca, mais 5,0 que multiplica 260. Então a gente colocaria o resultado aqui. A gente vai ter que fazer isso com um grande número de animais, então é muito melhor a gente usar o Excel, porque a gente coloquei que a fórmula é igual a 0,5 que multiplica o leite dessa vaca, mais 5,0, que é o outro peso que a gente tem aqui, que multiplica, não é só, vou ter que subir aqui para cima, coloquei na errada, no C4, e fui para C3, por quê? Porque na C3 é que a gente tem a gordura dessa vaca 3 aqui, Então temos o resultado, e aí se a gente arrasta para baixo, olha que interessante, ele vai arrastando também onde que ele pega, Em vez de ele pegar o B3 e o C3, ele pega o B7 e o C7 nessa linha. Mesma coisa isso aqui, Então quando eu chego aqui, nessa célula, e chego no canto aqui, direito inferior, sai esse maisinho que eu arrasto para baixo. Então eu dou 2 cliques, que também faz a mesma coisa. Então eu dou Ctrl C, aperto Shift e Ctrl e o botão acerta para baixo, vou ali até o final. E depois dou Ctrl V, ele também cola essa nova fórmula já adaptando e arrastando para as linhas corretas, né? E aí qual que é o melhor animal? Olha que interessante. Nem foi o que produziu mais leite, a vaca que produziu mais leite, nem foi a vaca que tem maior teor de gordura, mas aqui tem quantidade, né? Mas produziu mais gordura. Foi um animal mais equilibrado, Foi o segundo melhor em leite e a segunda melhor em gordura também. Então o índice ele vai, no final das contas, selecionar animais de forma mais equilibrada, por isso que a gente está falando. E aqui ficou fácil porque são duas características só, mas às vezes trabalhando com índice a gente trabalha com muito mais características. Então é uma estratégia muito interessante. O índice de seleção é muito fácil de aplicar. Se for índice empírico, então para elaboração de índices empíricos, nós podemos usar algumas informações, como por exemplo as herdabilidades, né? Que a gente pode obter, por exemplo, em artigos científicos, para as características que a gente vai trabalhar, que são ganho médio de peso, espessura de tocinho e eficiência alimentar. A gente poderia pegar as herdabilidades de literatura para animais da mesma raça que a gente vai trabalhar ou da mesma linhagem em condições semelhantes à nossa. Então, isso poderia nos ajudar rapidamente fornecer pesos diferentes. Por quê? Se uma característica tem herdabilidade baixa e eu selecionar para ela, o impacto
vai ser pequeno no meu processo de seleção. Se ela tiver uma heredabilidade alta, o impacto vai ser maior. Então, geralmente eu vou dar mais pesos para características em que o processo de seleção vai funcionar, porque se eu gastasse todos os meus recursos no processo de seleção, uma característica que tem herdabilidade muito baixa, eu estaria gastando muitos recursos e obtendo pouco resultado. Por quê? Porque se a herdabilidade é baixa, a maior fonte de variação para essa característica não é herdável. Então, o que faz o animal ser melhor ou pior para ela não é herdável. Então, quer dizer que se eu selecionar os animais para ela, eu vou obter pouco resultado. Se a herdabilidade fosse zero, por exemplo, nem faria sentido incluir essa característica, né? Porque tudo que eu fizer para selecionar não vai resultar em impacto algum, podendo, inclusive, em outras características, resultar em prejuízo, né? Então, a heredabilidade é bem importante. Então, geralmente eu vou escolher o quê? Vou querer dar mais peso para características de maior heredabilidade do que de menor heredabilidade. A importância econômica é claro, porque se uma característica, a importância econômica dela for muito próximo de zero, para que eu vou gastar dinheiro selecionando para ela se ela não vai mudar o resultado do meu sistema produtivo, não vai tornar ele mais lucrativo, seja aumentando a receita ou seja reduzindo os custos. Então também, né? Então uma proporção entre os pesos de importância econômica para as características poderia ajudar a gente a determinar um índice empírico. E por último, as correlações genéticas, de uma característica com ela mesma é 1. Mas fora da diagonal principal, aqui é simétrico, né? Aí não foi omitido, fora da diagonal principal, eu tenho correlações que vão de -1 até 1 entre as três características, né? Então, o que eu penso em relação às correlações na hora que você vai olhar um índice empírico? Qual que você daria maior peso? Características mais correlacionadas ou menos correlacionadas? A princípio a gente pensa, mais correlacionadas, por quê? Na hora que eu escolher essa característica, ela é correlacionada com todas as outras, ela ajuda na seleção de todas as outras. Mas na prática, é um pouco diferente. Eu vou preferir dar maior peso às características que são importantes em herdabilidade e econômica e estão menos correlacionadas. Por quê? Porque elas não são ajudadas por outras características, enquanto as que estão correlacionadas, uma ajuda a outra. Então isso é como explicar para uma sala cheia de alunos. Aí tem aqueles alunos que são amigos, sentam junto ou são casais e você explica para um e se o outro não explica para os dois. E se um não entendeu, um explica para o outro. Tem grupos até maiores também que você vê normalmente. Mas tem aquele aluno que você vê que ele não se comunica muito bem com os demais, ele não se turmou bem na turma. E aquele geralmente você tem que dar um pouco mais de atenção. Se você vê que ele estava distraído em algum momento, você tem que perguntar se ele entendeu e voltar lá e tentar explicar de outra forma até você ver que ele está balançando a cabeça no sentido de que está entendendo. Por que você faz isso? Porque você viu que ele não é enturmado e assim que sair dali, se ele não entendeu, não vai ter ninguém para explicar para ele. Então ele é menos correlacionado. Então a mesma coisa as características. Se não tem nenhuma correlacionada com ela, você vai ter que ter um peso maior para... E se ela, claro, tem importância econômica e é herdável, você vai ter que ter um peso um pouco maior para ela, porque as outras não vão cumprir o papel, quando você selecionar para as outras, não vão cumprir o papel de selecionar para ela, porque não tem uma correlação alta e favorável com ela, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E algumas correlações negativas podem ser favoráveis, a gente tem que sempre lembrar disso, porque, por exemplo, a eficiência alimentar é favorável, mas a espessura de toxina é desfavorável. Então, essa correlação aqui de menos 0,70 é uma correlação favorável e alta. Por quê? Porque quando eu aumento a eficiência alimentar, eu vou estar reduzindo, pelos dados de correlação que a gente encontrou aqui, a espessura de toxina. Se isso está ocorrendo, o que quer dizer? Quer dizer que eu estou ganhando em aumentar essa, estou ganhando em reduzir essa outra aqui que é desfavorável. Então, a minha correlação passa a ser favorável, porque uma, mesmo sendo negativa, como uma característica é positiva e a outra é negativa, né? Uma é favorável, a outra é desfavorável, eu quero que um aumente e a outra diminua, e a própria correlação vai me ajudar nisso.
Então a correlação, se ela é favorável ou desfavorável, não tem a ver se ela é positiva ou negativa, né? Porque depende se as características são ambas favoráveis ou não. Porque se as duas forem favoráveis e a correlação for negativa, então é ruim mesmo. A correlação é desfavorável. Por quê? Isso aqui é que as duas aumentem, quando uma aumenta, a outra diminui. Mas quando uma é favorável e a outra é desfavorável, a correlação negativa que é o que você quer, porque você quer que uma aumente e a outra diminua mesmo nesse processo de seleção. Então, isso que eu acredito que seja o principal para considerar em índices empíricos. Mas ainda existem outros fatores que podem ser levados em consideração. Por exemplo, na hora que eu vou mensurar essa característica, o custo de mensuração dela é mais alto, então características que custam mais para mensurar, às vezes eu talvez tenha interesse em reduzir o peso delas para mim poder coletar em menos animais e ter um volume de dados menor para ela e obter resultados para ela por resposta correlacionada, porque ela impacta muito no meu custo de coleta de dados. Então, mesmo que eu tenha uma resposta para esse processo de seleção, eu não quero gastar muito no meu processo de melhoramento que acabe comendo os ganhos que eu vou ter através do processo de seleção. Então, se ela for muito cara para se coletar, pode ser que eu queira reduzir o peso dado a ela, né? Desde que ela esteja correlacionada com outras e isso seja possível. Outra é se ela não aumenta o risco, né, de pessoas se machucarem, né? Por exemplo, então você tem um funcionário ali, mesmo que o cara não, o importante é pensar nos outros, né? A gente não quer que um funcionário machuque durante o manejo dos animais, mas vamos supor que para uma coleta aumente essa chance por causa da fazenda não ter muita estrutura, muitas não têm. Às vezes o programa de melhoramento, por exemplo, em bovinos, ele contempla várias fazendas, uma com uma melhor estrutura e outra com, às vezes, pior estrutura para coleta de dados. Então é comum em alguns programas de melhoramento ter algumas fazendas que coletam algumas características e outras que não coletam. Então o N para essas características é menor porque aumenta o risco. Aqui vamos pôr um coice, né? De um animal aqui, ó, para cá. Então, o desenho muito bem, né? Então aumenta o risco do indivíduo machucar. Então isso ocorre às vezes para perímetro escrotal. Às vezes a pessoa não tem uma estrutura muito boa para fazer essa mensuração. Em algumas propriedades não se coleta, em outras já, né, se coleta bastante. Então isso tem que ser levado em consideração, porque se no seu programa de melhoramento várias propriedades não coletam, o N vai ficando pequeno para essa característica. Então você tem menor acurácia para diversos animais. Então, geralmente isso é levado em consideração em índices que são construídos com relação às experiências dos profissionais atuantes, né? Apaguei aqui algumas coisas para facilitar para a gente poder continuar. E aí, além do custo de coleta, às vezes a dificuldade de coleta porque coloca os funcionários em risco, né? Então um funcionário parado é muito tempo, é caro e fora que você tem que pensar nas outras pessoas também. Além disso, outras coisas que costumam ser olhado, olha-se sim pro lado, né? Olha-se para concorrência. Por quê? Você tem que conversar sempre com o produtor, né? E o índice ele tem que é um serviço prestado. Então, se o índice não atende a satisfação do produtor, porque ele não contempla uma determinada característica, uma outra empresa concorrente contempla mais aquela característica, também uma outra coisa a ser considerada, pode te prejudicar. Então você tem que considerar herdabilidade, tem que considerar a correlação genética entre características,
tem que considerar o valor econômico da característica, né? Tem que considerar o custo, tem que considerar os riscos de coleta e dificuldade de coleta e considerar a opinião de mercado, né? Eu voltei com os dados e agora eu vou pedir para vocês utilizarem esses dados e criarem, com relação a essas informações, um índice da escolha de vocês, dando peso para essas 3 características. Então, como vai ser esse índice? Vai ser I, o indivíduo I é igual a um peso A para GMP, mais um peso B para espessura de tocinho, indivíduo I, mais um peso C para eficiência alimentar. E aí, para ficar mais divertido e mais próximo os resultados entre os alunos, eu vou pedir para vocês colocarem esse resultado lá no fórum. Então, um responde e os outros vão respondendo a questão desse colega, né? E a gente vai colocar os resultados do A, do B e do C. Mas lembrando que espessura de tocinho, eficiência alimentar é favorável e ganho de médio peso é favorável. Aqui a gente vai mudar, em vez de um mais, a gente vai colocar um menos, porque espessura de tocinho é desfavorável. E aí, para ficar parecidas as respostas que a gente vai obter, porque o índice são pesos, poderia ser de menos infinito a mais infinito, né? Mas a gente vai colocar uma outra restrição aqui, ó, que A mais B mais C fechem em 100%, que é uma unidade. Para que a gente vai fazer isso? Para também não ficar, se for de mais infinito a menos infinito, né? A gente ia ter alguns problemas aí de não daria para a gente comparar e discutir no fórum o que a gente acha dos índices dos colegas. Mas geralmente o índice de seleção, mesmo empírico, baseado em poucas informações aqui, na maioria dos casos, tem um artigo científico que prova isso, muito antigo. Raros são os casos que ele pode ser escolhido assim ao acaso e ainda dar resultado pior que o nível independente de eliminação. Então aqui que a gente, em vez de ser ao acaso, a gente ainda vai estar guiado por escolhas baseadas na importância econômica, nas herdabilidades e também nas correlações genéticas. Com certeza, qualquer índice que vocês escolherem, fazendo direitinho aqui, a gente vai chegar num resultado melhor. Então, basta você colocar os valores que você escolheu aqui no lugar do A, do B e do C e colocar essa fórmula com esses valores lá no fórum para a gente poder discutir o que cada um acha que seria o melhor índice. O índice de seleção também pode ser utilizado de uma outra forma. Ao invés de eu utilizar um índice baseado em múltiplas observações fenotípicas de diferentes características no mesmo animal e ponderar por característica, da maior ou menor peso, dependendo da característica, eu também poderia utilizar um índice de uma forma diferente. Eu pegaria a mesma característica mensurada em vários animais e a minha ponderação para cada animal estaria relacionada ao parentesco do animal que eu estou olhando no índice com os parentes que eu peguei o fenótipo. Então, o parentesco do animal com ele mesmo é 1, mas com a mãe já é meio e com a avó materna é 0,25. Então, eu poderia levar em consideração essas informações de parentescos para fazer um índice também. É uma possibilidade, só que isso não é muito utilizado. Por quê? Porque a gente vai ver na semana que vem que existe uma metodologia que, além de selecionar para múltiplas características, corrigir para efeitos fixos, ela também permite considerar a informação de todos os parentes simultaneamente. Então, é uma metodologia mais avançada, mas fica aqui a título de curiosidade, a gente não vai aprofundar nisso. Voltando a falar dos índices para múltiplas características,
Obviamente, índices empíricos, que em cada um chega um resultado ali próximo, não é a única forma. Existem formas sofisticadas em que todo mundo, partindo dos mesmos pressupostos, resolveria um sistema de equação e todo mundo chegaria no mesmo resultado. Então, por exemplo, se a gente utilizasse o índice baseado em valores econômicos, então a gente vai ver isso na próxima parte dessa aula. Então, teria várias características, peso nascimento, por exemplo, peso ao desmame, peso ao abate, e cada quilo teria a mais, para cada característica, teria um valor em reais, por exemplo. Então eu usaria esses pesos econômicos associados às variâncias e covariâncias genéticas entre as características. Por outro lado, eu quero chegar não nos valores econômicos direto, já que aqui seria, no caso, trabalhando com fenótipos, né? Poderia, se fosse com genótipos, aí eu poderia fazer direto a multiplicação, usar o valor econômico como peso. Mas aqui a gente está trabalhando com fenótipos, então associados os pesos que a gente quer encontrar, que a gente não conhece, para cada característica, eles vão ser um pouco diferentes dos valores econômicos, porque eles vão depender do que? Os valores econômicos estão associados às matrizes de variâncias e covariâncias genéticas. E os pesos estão associados ao que às variâncias e covariâncias fenotípicas que a gente está observando nos indivíduos. Então a gente tem que igualar e resolver esse sistema de equações para partir das variâncias e covariâncias genotípicas também. E das fenotípicas a gente poder encontrar o B1, o B2 até o Bn. Então, esse sistema de equação ele pode ser reescrito de forma matricial. Olha, é exatamente a mesma coisa. B1 que multiplica esse, B2 que multiplica esse, até Bn que multiplica esse, e isso se repete aqui para a segunda linha. Então, aquela mesma equação que a gente viu lá, ela também pode ser reescrita de forma matricial. Então, a multiplicação de matriz é essa linha pela coluna, essa linha por essa coluna. Então, aquele mesmo sistema de equação pode ser reescrito dessa forma. E aí a gente pode simplificar chamando essa matriz aqui de variâncias e covariâncias fenotípicas de P. Essa que são os vetores, o vetor de pesos que a gente quer encontrar, que são os pesos do nosso índice, para a gente poder montar o nosso índice, a gente vai chamar de P minúsculo aqui um tio por baixo, que é um vetor. Se fosse só minúsculo sem um tio por baixo, é um escalar. E o maiúsculo é uma matriz, né? Notação. E aqui nós temos a G. Quem que é a G? É a nossa matriz de variâncias e covariâncias genéticas. E por fim, o vetor de pesos econômicos de cada característica, que é o nosso A. Então, esse método, nós vamos ver que ele tem um pouco de dificuldades. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que saber qual é o valor econômico de cada unidade de medida de cada característica que eu quiser trabalhar para montar esse vetor. E depois eu vou ter que ter estimativas de variância e covariância fenotípica e de variância e covariância genética para poder resolver esse sistema de equação. Transformando isso aqui nisso aqui. Por quê? Aqui a gente quer isolar o B. Então, a gente pode pré-multiplicar ambos os lados por P a menos 1. Então, esse lado fica P menos 1 vezes A. E o P a menos 1 aqui, junto com P a menos 1 vezes P fica a identidade. E a identidade vezes B fica B. Então, desse jeito, a gente transforma nisso aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é inverter essa matriz, multiplicar por essa matriz, e o resultado a gente multiplicar por esse vetor, e a gente vai obter o nosso B. Na próxima parte a gente vê isso, com mais calma. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões, tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado.
Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.